Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo que estejam todos bem. Sou o professor Newton. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo domínio de expressões algébricas. Para falar de domínio, eu preciso dar uma retomadinha nos conjuntos. Então, lembrando, né, olha, o conjunto dos números naturais, eu tenho aqui o 0, o mais 1, o mais 2, o mais 3, e assim tendendo ao infinito. Os inteiros, eu acrescento os negativos aos naturais. Os racionais, aos inteiros eu acrescento os fracionários. Né? Fracionário é qualquer número que eu possa escrever na forma de fração. E para ter os reais, eu acrescento aos racionais, eu acrescento os irracionais, que é, por exemplo, os números que eu não consigo escrever na forma de fração. Por exemplo, raiz de 3, o próprio π, né? Números que eu não tenho uma definição de um padrão, né? Uma repetição. Eu vou mostrar aqui no diagrama. Então, olha, o que eu tenho aqui no diagrama? Eu tenho o conjunto dos números naturais. Eu aqui exemplifiquei com o 0, 1 e o 2. Os inteiros, né, que eu coloquei alguns negativos aqui acrescentando, né? Aí eu tenho aqui, ó, os racionais. Aí eu representei uma dízima periódica que dá para transformar em fração, um decimal exato, 7 décimos, 0,7, 7 décimos, e uma fração, 3 quartos. Então aqui eu tenho os racionais, né? E aí eu acrescento aos racionais raiz de 2, raiz de 7, o π, números que eu não consigo transformar em fração. Eu vou obter os reais. Então aqui eu tenho as denominações naturais, inteiros, racionais e reais. Bom, acontece que o domínio, eu vou considerar o domínio, nós vamos considerar o domínio, o conjunto dos números reais. E eu tenho restrições. Quais são as restrições para as expressões algébricas? Quando eu tiver uma variável, no caso eu representei o x, mas poderia ser qualquer outra letra, né? Uma variável, qualquer símbolo que represente o número, né? não propriamente o número. Então, se eu tiver raiz de x, por exemplo, qual que vai ser a restrição? Que o x tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o x tem que ser positivo. Lembrando que eu não consigo extrair, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Né? A raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Por isso que eu tenho essa restrição aí quanto à letra dentro de uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, toda a raiz de índice par. A outra restrição que nós temos, quando eu tiver a variável, né, a letra, no denominador da fração. Por quê? Porque eu não posso dividir por zero, né? Eu não posso dividir por zero, então é uma restrição que eu tenho. Ó, x tem que ser diferente de zero nesse caso. Aí eu vou resolver alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui esse caso. 3x mais 2. 3x mais 2, desculpa, 3x mais raiz de 2. Raiz de 2 não é uma letra dentro da raiz. Então eu não tenho letra dentro da raiz, não tenho letra no denominador. Então qual que vai ser meu domínio nesse caso aqui, ó? Meu domínio nesse caso vai ser o conjunto dos números reais. Simples assim. O item B, o que acontece no item B? Opa, 5 raiz de x. Aí aqui eu tenho uma restrição. Se eu tiver letra dentro da raiz, o que não pode acontecer? Não pode acontecer de eu ter um número negativo. Então, o meu domínio nesse caso vai ser todo x pertencente aos reais, tal que o x seja maior ou igual a zero. Eu posso ter o zero dentro da raiz. Raiz de zero é zero. O que eu não posso ter é um número negativo. Então, a minha resposta fica assim. Um outro caso aqui, ó. 3 dividido por x. Então, eu tenho aqui o outro caso de restrição. Eu tenho uma letra. Aqui eu tenho uma letra no denominador da fração. Então, como é que vai ficar esse caso do domínio? Nesse caso, o domínio vai ficar x, todo x que pertença aos reais, tal que x seja... x tem que ser
diferente de zero. Então, no denominador não pode ser zero. Mais um caso aqui, olha. 2 raiz de x menos 3. Lembrando, né, que o que eu não posso ter na raiz não é um número negativo. Então, x menos 3 tem que ser... Deixa eu me ajeitar aqui. X menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. O que vai acontecer? Esse menos 3 passando para o outro lado vai ficar assim, ó, x maior ou igual a 0 mais 3. Né? Daqui eu vou ter o quê? Que o x tem que ser maior ou igual a 3. Então, nesse caso, como é que vai ficar meu domínio? Meu domínio vai ficar x pertencente aos reais, tá o quê? X seja maior ou igual a 3. E essa é nossa resposta para o domínio. Só mais um aqui, para a gente finalizar. Então, eu tenho aqui, ó, não tenho letra dentro da raiz, mas tenho letra no denominador, na parte de baixo da fração. Então, qual que é a minha restrição nesse caso? Ó? O x mais 2 tem que ser diferente de zero. Passando esse mais 2 para o outro lado, eu resolvo como uma equação isso aqui, né? Então, vai ficar x diferente de 0 menos 2. Então, como é que fica o meu domínio nesse caso? Né? Ó, só para concluir aqui, né? Ó, daqui que eu tiro que o x é diferente de menos 2. Observe que se eu colocar menos 2 aqui, ó, menos 2 mais 2 dá 0. Não posso ter 0 no denominador. Então, nesse caso, o meu domínio ficaria domínio é igual a todo x pertencente aos reais, tá o quê? X seja diferente de menos 2. E a nossa resposta é essa. Obrigado, espero que tenha ficado claro para todos, que vocês tenham entendido. Um abraço a todos.